Neste segundo bloco do nosso telejornal, nós temos o prazer de estar conversando hoje com o escritor Rafael Prudente Correia Tassi, que é paulistano, é formado em Relações Públicas pela FAAP em São Paulo e é pesquisador ferroviário. Atua em atividades de arqueologia, consultoria técnica e estudos sobre história e memória das estradas de ferro do Brasil. É um amante da ferrovia, é um jovem que se interessou por estudar as ferrovias deste país, deste estado. E lançou no Dia do Ferroviário em Bauru o livro Locomotivas Elétricas da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Obra com 240 páginas, texto e legendas bilíngues em português e inglês e conta com mais de 400 fotos em preto e branco e coloridas, retratando esta época de ouro da antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Está aqui este livro, que nós temos a oportunidade de mostrar para o telespectador. E aqui Bauru é uma cidade com uma vocação ferroviária muito grande. Nós temos muitos ferroviários da antiga Noroeste, da antiga rede, também da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que depois virou FEPASA, e da própria antiga Sorocabana, que também virou FEPASA, quando o governo unificou as ferrovias e estatizou a empresa. A Companhia Paulista de Estrada de Ferro, ela teve uma passagem histórica muito importante para o desenvolvimento do estado de São Paulo. Era uma ferrovia que saía de São Paulo ou saía de Jundiaí, até porque Jundiaí Santos era outra ferrovia, e ia até o município de Panorama, passando por todo o centro do estado de São Paulo e cortando ao meio bem o estado de São Paulo. E esta ferrovia foi uma ferrovia legendária, importantíssima para o desenvolvimento das cidades e também para que muita gente que viesse passear, conhecer e, enfim, morar no interior do estado de São Paulo através da ferrovia. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, Rafael. Seja bem-vindo. Teremos certamente muita coisa aqui conversar sobre o seu livro, sobre a ferrovia. Você que é um estudioso nesse aspecto e que vai falar prioritariamente sobre a sua obra, o seu trabalho e a sua pesquisa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ele que lançou o livro em Bauru, que lançou em Dois Córregos também, uma cidade também de vocação ferroviária, como Itirapina, como Pederneiras, enfim, muitas cidades. E dissociar a história da ferrovia ao longo do seu trajeto dessas cidades de São Paulo é muito difícil. E não só esta ferrovia, mas como outras no estado e também no próprio país. Muito obrigado pela sua presença. Claro que vai ser até curto o programa e eu me empolgo quando falo deste assunto, pela minha origem, pelo meu passado, de ser neto de ferroviário, filho de ferroviário, sobrinho de ferroviário e um amante da história ferroviária deste país. Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço a oportunidade. Olá a todos. Vai ser curto mesmo. Somos dois, né, grandes amantes da ferrovia. A ferrovia que tem uma história muito rica, né, que se entrelaça com a história do Brasil e do estado de São Paulo, principalmente. Ela tem uma força muito grande para fazer o estado de São Paulo ser o que é. Então tem muito assunto aí para falar. E esse livro ele traz aí uma série de assuntos, né, que envolvem a ferrovia, a tração elétrica. Tem bastante coisa para contar, sim. E como é que surgiu essa ideia de você montar este livro? Olha, um livro colorido em papel couché, um livro onde mostra fotografias de aspectos ferroviários e de locomotivas importantes na história da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Eu que vivi este período de ferrovia, e a ferrovia teve a sua importância muito grande até os anos 70, depois ela entrou num processo de decadência e principalmente depois que ela foi estatizada e enfim, mas era uma ferrovia que deixa saudade e este livro com certeza quem for amante da ferrovia, quem for um saudosista da ferrovia vai poder ver as suas locomotivas
a sua essência, as histórias das ferrovias, das locomotivas, e eu que tive folheando já este livro e vendo o release preparado aqui pelo Gilmar Dias, que trouxe o nosso convidado para falar sobre como é que surgiu esta ideia e qual foi o início deste seu interesse pela ferrovia e por estas locomotivas. Bom, o meu interesse vem desde pequeno, né? Eu fazia ferromodelismo, né? Eu comecei a pesquisar ferrovia por conta do ferromodelismo. Eu queria fazer a ferrovia em miniatura exatamente como era de verdade, né? Fazer os modelos, fazer a operação. E eu fui pesquisando e eu tomei gosto pela ferrovia. Eu deixei o modelo de lado e fui tocando o trem de verdade, né? É um universo muito rico, né? Ele é muito encantador. Ele tem vertentes diferentes, ele trabalha com áreas diferentes, então é engenharia, economia, administração, geografia, história. Então ele é muito fascinante, né? Esse trabalho, o Locomotivas Elétricas, foi um convite que me foi feito em 2003 pela Sociedade de Pesquisa da Memória do Trem, que é uma associação voltada para a pesquisa ferroviária, é a única no Brasil dedicada a isso. Ela é sediada no Rio de Janeiro. E no começo era para se fazer um trabalho sobre locomotivas elétricas do Brasil. Então um dos membros virou para mim e falou: você faz a parte do Estado de São Paulo, que é a maior, você já pesquisa, você já tem um conhecimento bom, acho que você pode dar conta do recado. Eu falei, tá bom. Passou um tempo, em 2008 comecei a realmente fazer a pesquisa. E o volume foi crescendo, a quantidade de imagens obtidas foi muito grande, a quantidade de informações muito grande, e chegou uma hora que a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um livro sobre as 3 grandes do estado de São Paulo. Companhia Paulista, Santos Jundiaí e Estrada de Ferro Sorocabana. Ok, continuei pesquisando, o volume cresceu mais ainda, falou, vamos dividir o livro em 3. E saiu o primeiro, que era a Companhia Paulista, que já estava mais adiantado, né, entre as outras ferrovias, e que foi a primeira grande ferrovia brasileira a introduzir a tração elétrica. Então ela tinha que ser a primeira a ser abordada. E ela tem uma história fantástica em cima dessa tração, né? A tração elétrica, ela é um dos pilares que fez a Companhia Paulista ser o que ela foi. As ferrovias, elas tiveram nas suas locomotivas algumas fases. A primeira foi a fase da chamada Maria Fumaça. Não quero dar aula para você não, mas vou tentar rememorar um pouco da história que eu também conheço. E depois eram as chamadas locomotivas a vapor. Depois vieram as trações movidas por petróleo, ou seja, por diesel, e até chegarmos à locomotiva elétrica. E o seu estudo começa a partir da implantação da primeira locomotiva elétrica que surgiu no estado de São Paulo? Se o senhor me permite só um acerto aqui, a tração elétrica veio antes da combustão. A combustão a petróleo, né? a diesel. A tração a vapor surge lá em 1804, né? Ela tem uma evolução pesada até a década de 20, 30. E a tração elétrica vai surgir em 1879. Eu faço um estudo sobre isso no livro. É um detalhe que eu desconhecia, hein? Para embasar o porquê que a Companhia Paulista trouxe essa tecnologia para o Brasil, que eu já vou comentar qual que é, eu fiz um estudo de como a tração elétrica se desenvolveu sobre trilhos. Então ela começa lá em 1879 com uma criação, né, um invento do Werner von Siemens, fundador da Siemens, alemão, e era uma locomotiva movida a bateria que foi usada numa exposição em Berlim. Dali ela foi se desenvolvendo na tração urbana, né, nas conhecidas linhas de bonde, né, aqui no Brasil, conhecidas como linhas de bonde, lá fora os tramways, e dali ela foi migrar para ferrovias de grande porte em 1895. Né? Eu conto todo esse desenvolvimento, quais foram as frentes tecnológicas que surgiram em cima da tração elétrica, que foi corrente alternada trifásica, monofásica e corrente contínua de alta voltagem, para subsidiar o porquê que a Companhia Paulista trouxe a corrente contínua de alta voltagem, que veio a se estabelecer
como a tecnologia utilizada no Brasil e ainda usada até hoje, né, nos transportes metropolitanos. Em São Paulo, a CPTM, no Rio de Janeiro, a Supervia, eles usam 3.000 volts de corrente contínua. E esse processo de eletrificação no Brasil, a Paulista não é a primeira, ela começa em 1908, na Estrada de Ferro Corcovado, que ainda funciona com o mesmo sistema, né? Mas era uma ferrovia pequena, de cunho turístico. Outras ferrovias pequenas de caráter industrial ou transportes urbanos introduziram a eletrificação. E a Paulista, em 1917, que vai para fora, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, fazer uma pesquisa da tração elétrica para poder trazê-la para cá. Então, minha obra começa em 1917, com os primeiros estudos, e ela passa em 1920 para a implantação do primeiro trecho e vai contar todo o desenvolvimento da implantação da tração elétrica na linha da Paulista até o último trecho. A partir de que ano que nós tivemos a primeira locomotiva elétrica operando no estado de São Paulo? Foi na Companhia Paulista. Em que ano? 1921. 21? 21. E operava em que trecho? O primeiro trecho inaugurado foi Jundiaí-Campinas. Primeiro parcialmente Jundiaí-Louveira, depois Jundiaí Valinhos e depois Valinhos-Campinas. E que locomotiva era esta? De onde veio esta locomotiva elétrica? Então, o primeiro lote que a companhia comprou foi da GE. A GE, que foi a empresa que desenvolveu a tração de corrente contínua de alta voltagem. Então, a Paulista comprou 12 locomotivas GE, 8 para passageiro e 4 para carga, desculpa, contrário, 8 para carga e 4 para passageiro, e comprou locomotivas da Westinghouse, 2 para carga e 2 para passageiro. Está aqui a locomotiva da Westinghouse, que nós estamos mostrando neste livro, que é a primeira que veio então para o Brasil. Exato, aí tem uma Westinghouse e uma GE, estão aí bem representadas, são as primeiras que vieram para o estado de São Paulo. E depois este trecho foi ampliado pela Companhia Paulista, ligando quais pontos e quais locais? Desde o primeiro momento, a companhia detectou a vantagem, a grande vantagem, ou confirmou que já havia sido estudado, das vantagens da tração elétrica. A primeira delas é o custo de combustível, né? A Paulista trouxe essa tecnologia para cá porque na época o carvão estava custando muito caro. O Brasil importava carvão da Inglaterra e depois da Primeira Guerra Mundial o preço da tonelada do carvão estourou. Passando a usar lenha já no começo do século XX, desculpa, ela já não estava sendo tão vantajosa, porque a lenha retirada nas margens das linhas já estava ficando escassa. Então tinha que construir ramal para trazer lenha, extrair lenha para as locomotivas. A Paulista chegou a fazer um investimento em reflorestamento. Foi a Paulista que trouxe o eucalipto para o Brasil em 1904, mas ainda assim havia um custo de combustível muito alto. Então, a Paulista inaugurou o primeiro trecho, observou que a tração elétrica era de fato vantajosa em termos de custo de combustível, fora outras questões, né? Velocidade, versatilidade operacional. Então, a tração elétrica trouxe muitas vantagens e eles foram progredindo paulatinamente. Então, em 1925, eles inauguram de Campinas até Tatu. Tatu é uma estação que fica dentro do município de Limeira. Depois eles vão prolongar de Tatu a Rio Claro, em 1926. Rio Claro é outro importante centro ferroviário do estado de São Paulo, onde a Companhia Paulista de Estrada de Ferro manteve durante muitos anos uma importante instalação para reparos em materiais ferroviários. E esta oficina da Companhia Paulista em Rio Claro existe até hoje. Lamentavelmente virou um depósito de sucatas, a grande realidade, mas de que tinha. Eu queria mostrar aqui, nós mostramos, e se o telespectador for verificar, nós temos alguns tipos de locomotivas, desde a primeira até a chegada em 1925 da Baratinha, isso, que era uma das locomotivas elétricas que já faziam sucesso na época da sua continuidade de implantação. Sim, a Baratinha tem uma história curiosa, porque poucas ferrovias, até nos Estados Unidos, usaram locomotiva elétrica para serviço de manobra. E
baratinha, ela foi adquirida para esse fim, né? Também por uma questão de economia de combustível, né? Em custo de combustível. Então, ela tem toda uma história interessante em cima disso. É um exemplar que retrata essa singularidade da companhia e ela vai ter não vou dizer uma sucessora, mas uma evolução depois. A Paulista compra na década de 40 outras 8 locomotivas praticamente idênticas, São essas com a mesma que nós estamos característica. mostrando aí na sequência deste livro, Locomotivas Elétricas da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E você estava dizendo que foram chegando as locomotivas e elas tinham algumas cores diferenciadas. Qual foi a padronização de cor introduzida e por que dessas cores diferentes? Então, a padronização é uma coisa complexa, né? Trabalhar com cor poucos registros há em cima disso. Mas eu consegui mapear as seguintes fases, né? A primeira fase, a Paulista adquiriu as locomotivas, elas vieram numa cor cinza, inteirinha cinza. Tá? Em 1925, ela adotou o verde, é um chamado verde Pullman, é um verde militar um pouco escuro, né? E esse padrão ela utilizou até 1952. 1952 tem aí um grande divisor de águas dos padrões da Paulista. Por que azul e vermelho? Qual a diferença que tinha entre as cores de locomotivas azuis e locomotivas vermelhas? São fases. Em 52 a Paulista adota o azul e um outro verde para algumas locomotivas. O azul só na V8, que é a locomotiva que você está mostrando aí, por conta do trem R, né, o trem fabricação Puma, que veio na cor azul. Né? Não existem dados que indiquem o porquê que a Paulista escolheu o azul. Né? A gente só tem essa confirmação. Devido à cor escolhida para o trem R, para o trem fabricado pela Paulistana... O trem R era um trem que circulava no estado de São Paulo, na Companhia Paulista, e era um trem caracterizado pela precisão do seu horário. Ou seja, ele estava previsto para passar em Pederneiras a 1h12. Era 1h12, o passageiro podia esperar que aquele trem passava por aquele local. E era chamado também o trem R de trem de luxo, que depois tinha, além da classe hoje conhecida como classe turística ou classe econômica ou segunda classe, nós tínhamos também neste trem R e nesses trens chamado trem de luxo ou trem de aço, uns vagões. E eu vou dizer uma característica para você diferenciada, eu que frequentei muito ferrovia. Quando esta ferrovia, quando este trem que vinha da Alta Paulista e passava por aqui de manhã, nos primeiros horários da manhã, aqui em Bauru, depois Pederneiras, quando ele chegava em Jaú, o carro Pullman, que normalmente era muitas vezes tinha que viajar com o carro 2, lotava em Jaú. Aqueles fazendeiros, aquelas pessoas que tinham melhor poder aquisitivo e que viajavam de terno branco, de linho, com chapéu e gravata, viajavam para o carro Pullman. Então eles já paravam na plataforma, na gare da estação de Jaú, onde se lotava. Isso eu observava quando criança, quando fazia viagem de Pederneiras para São Paulo, visitando meus avós que moravam na capital naquela época. Você traz um dado interessante, o carro Puma era o top, né, de luxo do trem. Já chegou na década de 60 com ar refrigerado, final dos anos 50. 52, já chegaram com ar-condicionado. Com ar refrigerado, olha só o telespectador, 52. Para mim era final dos anos 50, quando eu comecei a me entender, eu que nasci em 50. Um dado interessante, uma coisa interessante de você estudar a ferrovia. Tem tanta tecnologia que veio com a ferrovia lá na década de 40, 50, que não tem mais. E aí você fala que chegou em 50, 40, parece uma coisa espantosa, não tinha. Né? Nós tivemos grandes ferrovias. A Paulista foi considerada uma das melhores ferrovias do mundo. Né? Das Américas, com certeza. A Paulista era referência internacional em operação. Né, em pontualidade, em manutenção, e eles tinham tecnologia de ponta aqui. Esses carros que ele está se referindo, os carros, esses trens R, que eram chamados também trem de luxo, eles tinham, além dessa primeira classe, segunda classe, ou classe turística, como podia ser chamado hoje, eles tinham, além do Pullman, que era a primeira classe do avião,
Era uma situação com poltronas reclináveis, e ela tinha um vagão destinado, chamado carro-restaurante, com comida mais especialíssima, comida que durante muitos anos a Paulista teve um concessionário entre os muitos, chamado Armandinho Ferro, que veio a ser primo do meu pai, e que era um dos concessionários, como o Cláudio Amantini foi um dos concessionários do carro-restaurante no trecho Bauru, Mato Grosso, durante muitos anos, pela antiga Noroeste, pela rede. Enfim, são aspectos que o seu livro não conta, mas que certamente este programa deixará registrados para os anais da história. E esses carros-restaurantes, a comida desses restaurantes rodantes eram excepcionais, de primeira categoria. Era e de poder aquisitivo de pessoas que podiam frequentar. Já quem não podia pagar, não sei se você menciona no seu livro, creio que não, mas quem não podia pagar no carro-restaurante, que tinha aquela taxa de 10%, enfim, podia comer um tipo de uma, que hoje é a Marmitex, que eles serviam também nos vagões, com um carrinho que atravessava o trem inteiro. Sim. Além, é claro, com aquele cidadão que viajava vendendo aquelas bolachas, aquelas coisas todas. Isto sem contar que nas estações, quando o trem passava, tinha sempre aquelas pessoas que do lado de fora, coxinha de torrilha, pastéis de 2 córregos, enfim, era toda uma história que e a pessoa do lado de dentro comprava, quem passava com aqueles tabuleiros nas costas vendendo esse tipo de... Ou se não, o guaranazinho, que era chamado de caçulinha, que era em garrafinha pequenininha, e que o sujeito comprava e depois, lamentavelmente, jogava até durante a viagem pela janela do trem. Você sabe que esses serviços eram concessionados, né? A ferrovia fazia concorrência para poder vender nas plataformas para os trens que paravam. E olha, tinha uma organização. Vou te contar mais. Os restaurantes das antigas estações de estrada de ferro eram muito frequentados. Eram restaurantes onde a sociedade de cada cidade podia, nem sempre tinha um restaurante à altura daquele restaurante, que era uma concessão, que era um arrendatário do espaço, mas que recebia a gente de fora da cidade. E olha, eu tive a oportunidade, numa das minhas viagens que eu fiz para fora do Brasil, matar um pouquinho desta saudade, desta época áurea e bonita das ferrovias brasileiras, quando eu fui a Veneza. De Roma eu fui a Veneza de trem e tive que fazer baldeação em Bolonha. E a convite do chefe da estação ferroviária de Bolonha, eu jantei numa estação ferroviária, matando a saudade daquilo que era uma das coisas mais bonitas que a ferrovia tinha no Brasil e que eu suponho que se mantém até hoje nas estradas de ferro europeias. E digo mais ainda, tive a oportunidade de conhecer talvez um dos melhores restaurantes por onde eu passei, e olha que eu viajei muito na minha vida, na Pensilvânia. Em Pittsburgh, eu fui onde, inclusive, o presidente faz aquela viagem tradicional antes de tomar a posse nos Estados Unidos por aquela rodovia da Pensilvânia, uma das estações mais bonitas de estrada de ferro, além de Nova York, que é a mais antiga. Eu fui tomar refeição numa estação, um restaurante 5 estrelas de Pittsburgh, que é uma das estações mais lindas que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida ao longo de todas essas minhas viagens como jornalista por este mundo afora. É uma pena que a gente tem que ir para fora para sentir isso, né? Para matar a saudade. Olha, demais, lamentavelmente hoje também lá, eu estive na Pensilvânia já faz uns 10, 15 anos talvez, meu filho fazia terceiro ano de colegial naquela época, naquele estado, e também não tinha mais serviços ferroviários. Era uma estação morta, lamentavelmente. Devia ter trem de carga, alguma coisa como... Mas também a fase áurea daquela estação e daquela rodovia também já tinha passado. Eu nem sei se você tem algum estudo para publicar, alguma coisa, sobre esta morte, esta agonia que a ferrovia passou pelo país, principalmente aqui no estado de São Paulo. Você tem um estudo sobre isso?
Eu tenho um estudo, né? Essa pesquisa ela é necessária. O próprio livro eu conto um pouco do por que a tração elétrica morreu, e isso está envolvido com esse contexto da ferrovia ter acabado, praticamente acabado aqui no Brasil. Futuramente devo fazer trabalhos comentando um pouco isso melhor, né? Mas, enfim, o que aconteceu aqui basicamente é um problema de gestão pública, né? Tem diversos fatores que contribuíram para isso, desde a construção das ferrovias. As ferrovias no Brasil, em sua grande maioria, foram mal construídas, de fato, e não foram modernizadas. E elas chegaram num ponto lá na década de 40 que elas estavam extremamente defasadas tecnologicamente. E com a entrada do transporte rodoviário, que no começo não tinha fiscalização alguma, então o custo era favorável, né, para o transporte rodoviário, as ferrovias começaram a sucumbir. Um marco, né, para dizer, quando a ferrovia começou a ir para o buraco, né, é o governo JK, que apesar de fazer grandes investimentos no setor ferroviário, não fez exatamente o que deveria fazer. Ele fez investimentos de retorno a curto prazo, investimentos de baixo custo, e não trouxe para as ferrovias o que elas precisavam, que era um aprimoramento dos seus traçados. A ferrovia, praticamente no estado de São Paulo, começou a ser estatizada em 1900, na década de 60, no governo do então governador Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto. Eu queria, já que nosso assunto é locomotiva, eu queria que você historiasse um pouquinho essas locomotivas. Eu vejo aqui algumas locomotivas mais antigas e até a última, num ensaio em que a FEPASA tenta relançar as locomotivas, pintando os trens, que tiveram uma denominação que você vai dizer daqui a pouco, com as cores cinza claro. Mas eu vejo aqui a Sorocabana de verde, vejo outras no pátio da FEPASA de vermelho, e aqui as tradicionais azuis e as várias locomotivas mostradas em fotografia. Voltando a essa questão da pintura, as fases de pintura da FEPASA, né? A primeira pintura da FEPASA foi um mix entre a da Paulista e a da Sorocabana, por isso que essa locomotiva da Sorocabana está aí. Pegaram o layout da Sorocabana, modernizaram um pouco e usaram as cores da Paulista, por isso que é o azul e o cinza platino. Em 76 foi feito, a FEPASA demorou 5 anos para se consolidar, e em 76 ela de fato se consolida, né, e lança uma pintura para marcar isso. E aí é feito um estudo, uma concorrência, várias pessoas apresentaram projetos e ganhou essa pintura que leva as cores da bandeira do Estado, né, o vermelho, o preto e o branco. E as listas na frente fazendo alusão às listas do Estado de São Paulo. No finalzinho, em 95, lá na administração do Pavan, que foi a última, né, era o governador Mário Covas, eles tentam fazer um trabalho de revitalização da FEPASA, né, ainda que com pouco recurso, uma coisa pouco elaborada, e lançam uma pintura nova, um pouco mais moderna, um pouco mais clean, para tentar dar uma cara nova para a FEPASA. Eles deram uma nominação a este trem, a esta viagem de longo percurso. Você se lembra como é que chamava esse trem? Os trens tiveram vários nomes com o decorrer do tempo. Nesse final, se eu não me engano, para a Bitola Larga, foi lançado o trem Bandeirante e o trem Azul. O Bandeirante, se eu não me engano, vinha para cá, era para Panorama, e o Azul ia para Presidente Venceslau. Não é Presidente, desculpa. Santa Fé do Sul e para Barretos. Essa aqui ela é uma outra linha daquele ramal que saía de Tirapina, veio em São Paulo, fazia bifurcação em Tirapina e até Colômbia. Colômbia é uma cidade limítrofe no estado de São Paulo, é a última cidade servida por Ferrovia Paulista, que fica bem no norte do estado de São Paulo, naquela região. E depois a bifurcação que saía de Tirapina e vinha para o centro-oeste paulista e até praticamente o Mato Grosso, sendo a última cidade, Panorama, uma cidade depois de Dracena, Marília, Tupã, Dracena, que são as cidades maiores naquela época. É isso? Tô falando... Sim, perfeitamente. E você citou cidades fundadas pela companhia, né? Dracena é um caso, a Damantina também.
A Paulista fez um trabalho de colonização através da CAIC, que era uma subsidiária que ela tinha para esse fim, aqui na região, né, de Piratininga em diante, muito forte. Então são cidades que têm uma ligação com a Paulista muito grande. Ó, e aqui nós vemos esta tradicional, esta locomotiva que nós estamos mostrando aqui em cima, que eram as mais modernas da época da própria companhia. Vamos mostrar direito aqui. Como é que chamavam essas locomotivas? Essa é a V8, né? Ela é um marco, ela marca o auge da Companhia Paulista. É da GE, né? Ela é GE e ela é a recordista brasileira de velocidade sobre trilhos. Um projeto da FEPASA, na época do Quercia, foi em 1989, fizeram um teste de velocidade e ela alcançou 164 km por hora. Bom, foi o pico de velocidade que conseguimos atingir aqui em ferrovia. Eu queria que você dissesse quando é que se deu a última viagem aqui no estado de São Paulo dessas locomotivas elétricas? Há uma divergência de datas precisas. Eu peguei dia 7 de janeiro de 99 e dia 31 de dezembro de 98. Tá? Mas está nesse período, entre os últimos dias de 1998 e os primeiros de 1999. Por que houve o encerramento dessas ferrovias elétricas? Tiraram-se os cabos ao longo da... Por que houve esta política, esta gestão de se tirar a eletrificação das ferrovias? Bom, isso vem de um processo de degradação constante, né? A FEPASA fez projetos para modernizar esse sistema. Ele é um sistema antigo, da década de 20, e não concluiu, não implantou. Então, o sistema de tração elétrica já estava obsoleto. E com a privatização, né, as concessões que foram feitas no final da década de 90, optou-se por não dar continuidade a esse sistema de tração, porque para mantê-lo o investimento ia ter que ser muito alto e já estava um pouco fora da curva. Bom, nós temos agora mostrando aqui as fotografias de locomotivas das mais antigas, das pioneiras que tivemos. Essas locomotivas o Brasil comprou dos Estados Unidos, comprou também da Hungria, e de onde mais vieram as locomotivas. Inclusive nós temos umas locomotivas no Brasil que tinham a logomarca do Partido Comunista, que eram as chamadas locomotivas russas, que deveriam ter ido para a antiga União Soviética. Conta um pouquinho deste episódio, desta história ferroviária. E dessas locomotivas que acabaram não indo para a Rússia, não foram para a União Soviética e vieram trazidas de navio aqui para o Brasil. Bom, a Paulista ela teve, em sua maioria, locomotivas fabricadas pela GE e Westinghouse nos Estados Unidos, uma locomotiva suíça, uma locomotiva inglesa e locomotivas fabricadas pela GE no Brasil, que foi o último lote comprado. Depois eu quero que você fale também sobre esta nova fábrica de locomotivas que começou a funcionar recentemente aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo. Perfeito. E a história da Rússia é muito interessante, né? Ela ganhou esse apelido por conta da história dela. Ela foi uma encomenda feita por uma ferrovia soviética em 1946 para a GE. A GE desenvolveu essa locomotiva para essa ferrovia. Ela era uma locomotiva muito grande, pesada, de alta potência. E em 1948, quando estourou a Guerra Fria, o governo americano embargou esse contrato, essa venda. E a GE se viu com 20 locomotivas muito específicas, né, e não tinha o que fazer com elas. E ela começou a ofertar para os seus clientes que tinham a tração elétrica em corrente contínua de alta voltagem, 3.000 volts. E a Companhia Paulista adquiriu 5. E em algumas partes da locomotiva tinha o foice e o martelo estampada, né? E isso fez com que ela fosse conhecida como russa, né? Diz que até o final da utilização delas ainda era possível encontrar essas marcas em alguns componentes. Onde estão estas locomotivas que nós tivemos elétricas no Brasil? Elas estão em que pátio? Bauru, Marília, Rio Claro, Jundiaí, São Paulo. Onde é que elas estão hoje acomodadas? Bom, o que sobrou, né, a sua grande maioria foi sendo encostado em Triagem Paulista, né, num pátio aqui em Bauru,
e infelizmente elas foram saqueadas, né? Poucas sobreviveram, felizmente a prefeitura conseguiu salvar 3, uma russa, uma V8 e uma Vandeca, né? Até recentemente a V8 teve a sua pintura lançada, né? Foi no dia do ferroviário, a Vandeca já está também com a pintura refeita. Por que esse nome Vandeca, hein? Também é uma história curiosa. A Vandeca foi a última locomotiva que a Paulista comprou, ela é fabricada no Brasil pela GE, em Campinas, e numa certa ocasião, um maquinista que era muito conhecido na Paulista, o Tostão, né, apelidado de Tostão, ele chegou em Campinas com uma Vandeca e um trem de passageiro que estava trazendo o Roberto Carlos e a Vanderleia, né, que fazia muito sucesso na época, na Jovem Guarda, para um show em Campinas. E aí ele fez uma comparação entre a Vandeca e a V8. A Vandeca era mais curta que a V8. Então ele olhou e falou, locomotiva curtinha igual a mini saia da Vanderleia. E aí pegou o Vanderleia ou Vandeca, né? Vandeca mais curtinho pegou um pouco mais. E esse apelido é generalizado em toda a ferrovia. Lugar que você passar, que a Paulista passou, e perguntar da Vandeca, o pessoal vai saber quem é. Eu vi outro dia o lançamento de uma fábrica e já está funcionando uma fábrica de locomotivas aqui no Brasil. Que fábrica é essa? Onde é isso e por quê? Bom, a última fábrica aberta aqui foi em Sete Lagoas, Minas Gerais, né? Não é no estado de São Paulo. Não, é alguma coisa agora aqui, inclusive para 3 metropolitanos. Então, e não é locomotiva, é uma fábrica da Hyundai Rotem em Araraquara. Araraquara, exatamente. É para fabricação de trens unidade. Uhum. Ela é voltada para transporte metropolitano, né? Uma ação que mostra que o setor ferroviário ainda tem fôlego, né? Que o setor ferroviário, apesar da situação que o Brasil está, apesar do Brasil não se dedicar como deveria para o transporte ferroviário, ele é um setor que está crescente. Eu fiquei muito feliz ontem com a notícia que minha filha trouxe, e eu já há algum tempo não vou a um imóvel que eu tenho em São Vicente, e ela disse que está um espetáculo, o VLT que está transitando lá entre Santos e São Vicente, no antigo ramal que ligava Santos até Peruíbe, transportando ali passageiros, é um trenzinho moderno, e parece que veio da Holanda ou da Alemanha, não sei, esses trens VLT que estão circulando na cidade de Santos e São Vicente. Você tem notícia? Eu não tenho certeza quanto à fabricação, se é holandês mesmo, acredito que sim. Mas é um bom uso de um leito ferroviário que foi desativado. E foi, né, modernizado, claro. Exatamente, né? Como deveria ter sido feito em diversos outros trechos ferroviários desativados e reaproveitar para um transporte local. Tem muitos trechos que a cidade cresceu em volta dele. E ele poderia ser aproveitado como esse para o transporte urbano. Bom, eu garanto que se eu fosse presidente da República, eu ativaria as ferrovias. E seria meu ministro dos transportes, o Roque Ferreira. Tá vendo, Roque? Gosto de você, hein? Eu vou ter que votar no senhor. Bom, eu queria, para a gente encerrar, que você dissesse onde é que este livro maravilhoso pode ser encontrado e, enfim, e muita gente eventualmente quer um contato também com você, para que você possa falar, e principalmente nesta região, nesse estado, onde a ferrovia tem um fator histórico preponderante, para poder não perdermos a nossa memória, que lamentavelmente muita gente deixa escapar as coisas. Bom, eu vou passar o site da Memória do Trem, que é editora, né? Eu faço parte da associação, o site é www.trem.org.br. Aproveitando, quero fazer um agradecimento a todo o pessoal da Memória do Trem, pelo suporte, pelo convite, né? Foi uma tarefa muito difícil fazer esse livro sair. Ele tem Lei Rouanet, foi difícil conseguir patrocínio. Os patrocinadores também eu queria aproveitar para agradecer, né? A Rumo Logística, pode falar a Cruzaço, o nome de todas. A Arco Rail, tiveram participação importante nessa obra. A Brado Logística, que foi nosso primeiro patrocinador, quero aproveitar para agradecer. E eu vou deixar o meu contato, né? É um contato específico para o livro. Mas o livro pode ser comprado pela internet, pode ser feito em livraria? Sim. Pelo site, né, www.trem.org.br e diretamente comigo no lecpef205@gmail.com. Por enquanto, o livro está à venda só via internet. Só via internet. Sim. Bom,
Eu tive muito prazer em conversar com o Rafael Prudente Correia Tassi, que é um jovem paulistano interessado por ferrovia e que veio mostrar o seu livro sobre locomotivas elétricas da Companhia Paulista de Estrada de Ferro e falar principalmente para os adeptos, amantes, saudosistas da ferrovia, e esta região e esta cidade tem uma vocação ferroviária. Tenho certeza que muita gente, se não chorou, emocionou-se em ouvir as suas histórias, as histórias destas locomotivas e da própria ferrovia como marco propulsor do desenvolvimento econômico deste estado, desta região e deste país. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mostramos mais um capítulo histórico desta região através da viagem que fizemos por este livro de locomotivas históricas com a participação do escritor Rafael Prudente Correia Tassi, que é um pesquisador ferroviário. Aos que nos acompanharam nesta edição, os nossos agradecimentos. Sigam assistindo a programação da TV Prevê, jornalística nos seus horários alternativos. Muito obrigado, um abraço a todos.